A gente está tendo o processo de sincronização entre o YouTube e o Facebook. Então, esse período é importante para que a gente possa ter a transmissão simultânea ao vivo por essas duas mídias. Então, a gente tem que aguardar um tempinho para que o pessoal que está cuidando da questão técnica faça isso. Bem, agora que recebemos a informação que as mídias estão sincronizadas, Facebook e YouTube, vamos iniciar a nossa palestra. Uma boa noite a todos. Hoje o nosso tema é um tema que abre com uma questão e um jogo de palavras, na verdade, que diz o seguinte: a mente mente, e um subtítulo que diz a respeito da possibilidade de uma inteligência superior. Então, nós estamos diante da possibilidade de estarmos refletindo durante esses 20 a 30 minutos, que depois abriremos para a pergunta, sobre o papel da nossa mente em interpretar a vida e aí, sim, trazer para nós os elementos que nos auxiliam no nosso processo decisório, na nossa vida de percepção de realidade, e algo que possa estar além disso. Inicialmente, é importante que tenhamos em vista que o projeto original do ser humano é um projeto de autoconsciência. Um ser humano autoconsciente é um ser humano que é consciente de si próprio. Um ser humano que é consciente de si próprio, ele é senhor dos seus atos. Ele jamais ele vai poder justificar os seus atos pelas circunstâncias ou por agentes externos a ele. Porque a autoconsciência, e esse é o projeto original do ser humano, dá a cada um de nós a possibilidade de definirmos o nosso futuro e vivermos o nosso presente de forma plena. Essa é a grande ideia original do ser humano e é uma das ideias fundamentais que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea anuncia, assim como toda uma corrente de fraternidade sempre anunciou, só que de uma maneira talvez mais moderna e mais clara, que é a ideia da consciência, que é algo que está muito claro para o ser humano atual. E qual o design, qual a estrutura humana que garante essa possibilidade? Essa estrutura humana que tem uma geometria interessante, a gente tem no nosso símbolo, que é a geometria do triângulo. O ser humano é um ser, como sabemos, que pensa, que sente e que age. Essas três funcionalidades, essas três formas de nos relacionarmos com a vida de uma maneira geral, elas estão associadas geometricamente a três centros do nosso organismo. A três centros que podemos chamar de consciência ou de uma forma um pouco mais mística, a três santuários. Na verdade, quando nós nos referimos a três santuários, nós nos referimos a algo potencial, porque a ideia de um santuário é algo puro. Isso é muito importante para que entendamos a ideia da palestra, a ideia de pureza. Bem, sabemos que na vida, de uma maneira em geral, existem aqueles que têm um dos aspectos desses vértices do triângulo, seja no pensar, seja no agir, ou seja no sentir, mais proeminente, mais visível, mais explícito. Contudo, todos os seres humanos, inquestionavelmente, têm isso como elemento potencial para que haja um equilíbrio. E essa ideia de equilíbrio, que é uma ideia, de novo, geométrica, de um triângulo de três lados iguais, do triângulo equilátero, que é a base, e sim, a base, para que possamos nos manifestar como uma personalidade autoconsciente. E o que impede para que isso ocorra? Em primeiro lugar, é preciso dizer de forma muito clara, o que impede que isso ocorra, que é o ponto fundamental. Porque é possível que isso se manifeste de forma muito natural e espontânea. Um dos criadores, dos principais líderes, um dos fundadores da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, Jan van Reichenborg, ele tem uma passagem muito interessante num dos livros dele, quando ele tenta mostrar essa analogia entre um potencial de autoconsciência e aquilo que impede a manifestação dessa autoconsciência. Ele diz o seguinte, que imaginem que essa autoconsciência seja
uma tábua no fundo do lago, uma tábua no fundo do rio. Quem já viveu essa experiência sabe que uma tábua não se sustenta no fundo do lago sem uma força que a sustente lá no fundo do lago. E essa força, e aí já não de forma simbólica, é o que, de alguma maneira, temos falado nas nossas palestras a respeito da estrutura egocêntrica, da forma como a nossa mente age de forma egocêntrica, que é uma estrutura antinatural. O egocentrismo não faz parte do design original, da ideia original do ser humano, mas é uma manifestação que vamos tentar discorrer aqui nessa palestra, um pouquinho da ideia da origem dele, mas que a mente, o intelecto, tem um papel fundamental nessa força antinatural, que é a força do egocentrismo, que tenta sustentar essa ideia de autoconsciência no fundo. E aí qual é o resultado? Bem, imaginem vocês com continuando com essa história dessa tábua no fundo do lago, que a tábua simplesmente não haja nenhuma força contrária a ela e ela espontaneamente suba à superfície. E ao subir à superfície, ela se integra totalmente com o lago e se torna conectada com a vida como um todo. Essa é a ideia da autoconsciência. A ideia da autoconsciência é um potencial, é a possibilidade de não só estarmos conscientes do objetivo da nossa vida, termos clareza sobre isso e a capacidade e potencialidade de construir o nosso futuro a partir de um presente vivo, claro, um presente vivente, transparente. Mas isso também permite com que, apesar dessa integração com o todo, tenhamos mantido a nossa individualidade. Esse é a grande magia de um trabalho proposto ao ser humano. A individualidade não é um problema. Não é esse o ponto. O problema é o egocentrismo. É transformar a nossa consciência, a nossa individualidade em um escravo de uma estrutura antinatural e que morre e que finda, que é a estrutura egóica. E aí qual é a contrapartida disso? E é muito curioso, né? Porque a gente vai trabalhar a ideia de racionalidade, de intelecto, é muito curioso. A contrapartida é o seguinte: quando a força do egocentrismo é tão grande que ele sustenta essa tábua no fundo do lago, ela fica isolada. E esse é o problema do ser humano. O ser humano é um ser que ilusoriamente se sente sozinho, se sente isolado. E aí, como mecanismo de compensação, o que ele busca? Reconhecimento, atenção. Tudo que está fora dele, mas em essência, se houver essa autoconsciência, fora e dentro perdem o sentido. Passam a ser uma vida una conectada com a individualidade. E aí chegamos no ponto fundamental dessa percepção errônea de realidade, dessa confusão que nós vivemos, por isso a brincadeira da mente poder mentir. Se a mente pode mentir, o que ela quer dizer com isso? Quer dizer que a vida que a gente vive é uma mentira? Que nós vemos pessoas, nós vemos animais, nós vemos flores, isso tudo é uma grande ilusão? Não. Não é isso que é como se vivêssemos num grande show de Truman. Não é isso o ponto fundamental. O ponto fundamental é como traduzimos essas percepções da seguinte maneira: mal e bem, amigo e inimigo, fora e dentro. Essa é tipicamente a estrutura que foi criada para, dentro do nosso processo educacional mesmo, dentro do nosso processo de vida, para que nos protegêssemos. E é muito curioso isso, porque é natural que tenhamos a necessidade de nos proteger. Precisamos nos alimentar, precisamos viver a vida. Contudo, essa revolução cognitiva que alguns autores colocaram recentemente em alguns livros muito interessantes, essa revolução cognitiva de transformar um conjunto básico de vida em simplesmente um ideal em que existem inimigos e existem amigos. E esses amigos e inimigos têm rosto, têm cara, têm tom de voz, têm aparência. Isso é uma ideia construída. Isso é uma ideia que já foge à realidade original. É uma ideia egocêntrica. É uma ideia de uma estrutura que ao longo de uma educação foi sendo desenvolvida. Por isso que o medo, até o medo, é cultural. Aquilo que em determinadas civilizações
existe o medo de algum elemento, em outras civilizações não existe nenhum medo sobre aquele mesma questão. Uma questão apavora uma tribo, uma questão não apavora um homem que vive numa cidade. Uma questão apavora um homem que vive na cidade, como por exemplo a chuva, quando nós estamos diante de uma grande tempestade, todo mundo corre apavorado com medo da tempestade. Já o homem que tem um conhecimento e uma conexão mais direta com a natureza, ele já não se apavora porque ele entende aquilo como um ciclo natural. Então até o medo, que é algo muito caro para todos nós, é algo que nos dá convicção de correr, principalmente, é cultural. Ou seja, é parte de uma estrutura cognitiva criada por um conjunto de fatores que, em geral, estão externos a nós. Essa é uma das questões fundamentais que precisa ser enfrentada. Porque esse é o ponto fundamental do que a gente está brincando aqui num jogo de palavras, da capacidade da mente criar uma mentira para si próprio. Ou seja, criar um inimigo, criar um medo, criar uma alegria baseada em aceitação, baseada em reconhecimento. É como se tivéssemos uma coraça de elementos e esses elementos eles definissem e traduzissem a realidade para todos nós. E o método científico, como que ele funciona? Que é um método que, em certo sentido, é visto como aquele que aprimora a utilização da nossa intelectualidade. O método científico ele tem uma característica muito interessante. E ele se aproxima até mais da ideia original da utilização da nossa mente do que essa ideia egocêntrica. O método científico parte da ideia da dúvida. A dúvida é o elemento primordial. E o segundo elemento é a tentativa e erro. Curioso isso, porque esse método, embora seja um método mais próximo, que quase que tangencie a ideia de uma vida original, que é aquela de estar aberto, estar questionando, não é necessariamente estar desconfiando, mas ele ainda assim é um método cego, porque a própria ideia de um ensaio científico, de uma tentativa e erro, é algo que diz o seguinte: aquele ensaio, aquele exame sendo realizado em qualquer ramo científico, empírico, ele vai revelar as circunstâncias só naquele momento, só naquelas circunstâncias. E o pesquisador muito honesto, ele vai humildemente reconhecer que ele só pode afirmar algo a respeito do seu teste com aquelas circunstâncias. Vejam, se assemelha tremendamente à ideia cultural. São as circunstâncias que definem o que a nossa mente captura, e não uma ideia original, e não uma ideia global, e não uma ideia que se aplique a todas as hipóteses, ou seja, que seja de fato integradora. Bem, e aí estamos diante de um problema. E quando estamos diante de um problema, que é o melhor que o ser humano pode atingir, um problema honesto, um problema baseado numa busca muito honesta, que seja pelo ramo do egocentrismo, seja pelo ramo da busca científica e empírica, chegamos diante de um vazio. E que vazio é esse? Bem, então se o método egocêntrico ele não é suficiente para me revelar a verdade, e o método científico também vai me dar a verdade dado por circunstâncias, então onde está essa verdade? Como eu posso atingi-la? E aí voltamos à ideia do que tínhamos falado, dessa figura geométrica que é muito cara aos Rosacruzes e é muito importante porque ela diz muito para todos nós, o triângulo. Em primeiro lugar, é preciso caminhar, e conforme falamos no início da palestra, para uma necessidade de uma autoconsciência. Então eu vou negar a vida, eu vou negar o método... Não, você não vai negar a vida do método científico. Você vai ter a capacidade de limitar e entender que o máximo que é possível atingir a partir de determinados experimentos é entender um cenário muito bem definido, social, econômico, biológico, onde quer que você esteja. Aquele cenário ele está extremamente cerceado. Os engenheiros costumam chamar de condições de contorno. Aquelas condições de contorno definem uma situação. E como podemos então atingir uma situação plena
em que em qualquer situação temos uma linha direta com a vida, com a realidade, com uma compreensão pura. Em primeiro lugar, reconhecendo o limite da nossa capacidade. Se entendemos que é possível que a mente, ou seja, aquilo que nós traduzimos da realidade, pode não estar trazendo para todos nós exatamente a experiência como ela é, mas pode estar contaminada por uma série de pré-conceitos, por uma série de condicionamentos, é preciso então, em primeiro lugar, se desapegar de si próprio, das suas próprias convicções a respeito das situações da vida em geral. O que é inimigo, o que é amigo, o que é triste, o que é alegre. O desapego, ele vem antes do próprio desapego, um passo anterior é o que a gente costuma chamar aqui nas nossas palestras, e sistematicamente a gente fala do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é como que uma iluminação que vai nos dar a percepção dos nossos processos, não só mentais, porque essa revolução da autoconsciência, ela não pode ficar só nesse elemento mental. Dos nossos processos mentais, dos nossos processos sentimentais e da nossa forma de reagir e não agir. Uma forma automática de reagir a situações, assim como provavelmente a gente vai concluir que muitos dos sentimentos que nós temos também são reativos, assim como a nossa capacidade de perceber e interpretar e raciocinar sobre a realidade. O autoconhecimento vai revelar, no primeiro momento, o quanto nós nos repetimos em tentar definir padrões e, principalmente, ele vai revelar para todos nós a origem disso. E a origem é o medo. O medo de trabalhar em uma zona fora do conforto, como se diz modernamente. Um ambiente em que o processo de aprendizado vai exigir um esforço. Um processo de compreensão vai exigir um esforço. Mas, se nós estivéssemos só diante dessa nossa estrutura tríplice e esse autoconhecimento, estaríamos realmente diante de uma tarefa muito dura e muito difícil. Então, de uma maneira geral, as escolas espirituais, e a Rosa Cruz Áurea não é diferente, elas vão dizer para a gente que existe, nesse desenho humano, um elemento primordial, um elemento que se transforma e muda à medida que nós mesmos avançamos do autoconhecimento para o desapego. E esse elemento que nós chamamos de átomo centelha do espírito, e em outras tradições tem outros nomes, é como que, no primeiro momento, na primeira fase de um processo, e esse sim é um processo iniciático, mesmo que nem sempre seja percebido. No primeiro momento de um processo iniciático, o autoconhecimento, ele começa a revelar para todos nós os mecanismos de pensar, sentir, agir que temos diante de nós. E o desapego, a atitude corajosa de querer não fazer sempre da mesma maneira, ele já é uma segunda etapa do relacionamento, desse princípio universal que trazemos dentro de nós com a nossa consciência. Se a iluminação que é oferecida, dada do autoconhecimento, avança para o desapego, nós ganhamos uma nova vitalidade. E essa nova vitalidade, ela advém de outra característica desse princípio universal que tem dentro de nós. Ele tem um potencial de força dentro dele. Não só de luz, de iluminação, de iluminar o caminho, mas também potencial de força. E se caminharmos, vencendo o desapego, vencendo os elementos, como que cristais estabelecidos na nossa mente, no nosso coração, na nossa estrutura astral, no nosso coração e também na nossa forma de agir, nós vamos perceber aquilo que a gente brincou no início sobre a tábua, que esse princípio universal é um princípio de conexão. E aí, a nossa consciência não deixa de ser enganada, ou pelo menos esse processo de engano, ele precisa ser restabelecido sistematicamente e vencido, mas em essência ela deixa de ser enganada e o ser humano passa a perceber que ele está conectado com a vida original, com a vida como ela é e com toda a humanidade. E passa a perceber, misticamente, Deus em tudo e em todos. Um ser humano que tem essa conexão, que vence essa etapa da iluminação, que passa pela etapa da iluminação,
ganha uma nova vitalidade e vai em busca dessa conexão, essa ligação total, é um ser que já não, embora um ser humano que vive com sua individualidade, ele já não é um ser isolado, já não é um ser que não sabe a origem da sua existência e já não é um ser que não sabe para onde vai. Ele já tem condição de construir um caminho para si próprio e para toda a sua convivência ao redor. É um ser conectado com a vida original e a ideia original. Então, para fechar essa nossa fala, a ideia de que, em primeiro lugar, de fato, sem um esforço, sem uma autoiniciação, que é um processo de desconfiança, assim como na ciência tradicional, uma desconfiança, sem um desconforto, sem algo que venha, é muito difícil sairmos dessa consciência de sono, essa consciência ilusória sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as relações. A partir do momento, e isso é curioso, né? Que todo ser humano, ele percebe, e isso é chamado de insight, ele percebe o seu papel na vida, e não o papel externo, mas o seu papel nas relações que ele tem. E diante desse insight, dessa iluminação, ele vai atrás, esse ser humano vai atrás das origens dessa percepção e avança, ele percebe a segunda etapa que ia ser vencida, que é o apego. O apego à sua própria imagem, o apego às suas próprias ideias, o apego aos seus sentimentos. E se ele avança diante desse apego, recebe de graça, uma nova vitalidade, uma nova energia, para que ele avance mais ainda em direção ao seu próprio apego e possa, a partir desse momento, purificado. Lembram que falamos no início da palestra sobre a purificação? A partir da purificação da sua capacidade mental, da sua mente, de perceber a realidade, da purificação do seu pensar, do seu sentir, ele ganha também um novo atributo, a ação pura e não a reação. E aí ele pode trabalhar com o mundo e a humanidade de uma forma pura, de uma forma totalmente honesta, sem estar preso a si mesmo. O que garante a ele a possibilidade de trabalhar de fato, como o cristianismo coloca para nós, trabalhar pelo próximo. Não a partir de um conjunto de ideias, não a partir de um paradigma, não a partir de uma questão cultural, mas a partir daquilo que é necessário naquele momento. Mas o próximo não é o ego, o egocentrismo do próximo. Não. O próximo é aquele que está, assim como ele, batalhando para não ser iludido pela sua própria mente. E aí se forma uma corrente de amigos que naturalmente vão trabalhar em prol desse objetivo. E aí esse objetivo caminha finalmente para uma conexão. Sem essa ideia original de um equilíbrio cabeça, coração e ação, sem uma purificação desses três elementos, é natural que o ser humano, natural não, que a palavra natural a gente usou nesse contexto, até esperado que o ser humano, ele de fato, ele viva iludido pelas suas percepções da realidade. Mas isso não é para ser assim. Esse não é o objetivo do ser humano. Por isso que aí vamos encerrar aqui, apesar de se buscar com toda honestidade paz, amor, beleza, infelizmente a gente não consegue construir isso como uma civilização contemporânea, porque nós não estamos de forma pura, sem definições e paradigmas de paz, beleza. São paz, beleza e amor construídos culturalmente, ou seja, não há liberdade. Se não há liberdade, não é possível transferir liberdade. Amigos, essa é a primeira ideia da nossa palestra. Se tivermos perguntas, vamos tentar respondê-las. Se não tivermos perguntas, vamos conversar um pouco mais, mas a ideia é que a gente esteja respondendo aí um conjunto de perguntas para que antes um pouco das 8 horas a gente termine essa nossa palestra, ok? O Jean Padilha pergunta: é na mente ou no coração que temos defeitos, seja de caráter ou vícios, para transformar em virtudes?
Jean, você foi... Obrigado pela sua pergunta, você foi fundo e eu vou dizer para você, do que a gente conversou aqui, imagina a ideia sempre do triângulo, né? Colocar a questão do ponto de vista de defeitos, virtudes, a gente está colocando de uma forma egóica. Quando a gente fala em ego, a principal característica do ego é exatamente essa. Ele definir bem e mal, virtude e defeito. Toda vez que a gente está em busca da virtude, a gente traz obrigatoriamente diante de nós os defeitos. Porque quem vai definir o que é virtude, o que é defeito, se não algum conjunto de cultura, ou algum conjunto de pessoas, ou alguma estrutura familiar. A ideia original de pecado é a ideia de desvio, de perder o alvo, de não ter alvo. O alvo, o desvio, ele está além, ele é um caminho do meio, entre virtudes e defeitos. Por isso que, às vezes, pode parecer complicado a gente entender uma proposta de uma escola espiritual. Porque, de fato, nós temos diante de nós um mecanismo mental que nos coloca diante de fazer certo ou fazer errado. Eu vou retornar à ideia do cientista, porque é uma ideia que ajuda a gente a entender. A pessoa só se torna um cientista quando ela descobre que não tem mais certo e errado. Tem a tentativa honesta de fazer uma descoberta, que não é certo ou que é errado. Certo e errado é um aluno fazendo uma prova. Então, tudo na nossa vida, o pai e a mãe disseram, isso é certo, isso é errado. O professor em sala de aula, essa questão está certa ou está errada. Esse é um problema, porque isso foi construído diante de nós, e por muitos anos foi construída essa noção de separação. E aí a gente vê lá no cristianismo que fala que o sol, assim como Deus, nasce para os bons e para os maus. E aí, aquela outra passagem também do Evangelho, que bota a mão em Jesus, meu bom homem, ele falou, bom não tem ninguém aqui. Poxa, mal ele não era, certamente, mas ele não é bom. Então, virtude, essas questões são questões que a gente precisa ir além delas, e essa é a proposta. Mas, de fato, quando você coloca cabeça e coração, tem um elemento fundamental aí sim, tem um elemento, Jean, importante. Porque a gente precisa, de fato, fazer uma conexão entre esses três elementos, cabeça e coração. Mas não só esses dois elementos, é preciso que a própria ação esteja conectada. Então, nós ajamos de forma equilibrada, cabeça, coração e ação. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigado, Jean. Muito obrigado pela pergunta. Cleusa Bueno Gurgel pergunta: luz e sombra se completam? Cleusa, aí, ó, viu? Estamos chegando no ponto, isso aí. Os opostos, a alquimia, ela traz um elemento muito poderoso para a gente entender o que significa isso. Num processo espiritual profundo. Né? Em primeiro lugar, e aí eu vou pegar a sua ideia de luz e sombras, mas na verdade eu vou tentar fazer uma tentativa aqui de avançar um pouco mais. Quando a gente está diante de um início de um processo espiritual, a gente percebe sim uma divisão. E é uma divisão entre o que a vida sempre foi para a gente e o que a gente de repente percebe da vida. Vários poetas e músicos falam dessa divisão. Tem até uma música do Caetano Veloso que ele diz alguma coisa está fora de ordem. Né? Quando a gente percebe que as coisas estão fora de ordem, quando que teve uma ordem perfeita? Nunca teve. Mas se a nossa consciência diz que alguma coisa está fora de ordem, é como se houvesse uma separação. Os alquimistas chamam isso esse processo de separação e de necessidade de um retorno à unidade do solve et coagula. A ideia de sombra e luz que precisam se unir, na verdade, olha que curioso, quem cria a sombra? Qual é a origem da ideia de uma sombra? É um anteparo à luz. E, em geral, esse anteparo à luz, de novo, usando aquele símbolo da tábua lá para o fundo. O que segura a luz lá no fundo? O que impede que a luz ilumine? É a nossa estrutura que divide, que separa.
A gente separa. No passado separamos mais. A gente lá na Guerra Fria, 2 Alemanhas, hoje tem 2 Coreias separadas. Nós separamos o tempo todo. E ao separar, o que a gente cria de resultado? Sombra. Se a sombra for retirada, e essa ideia da luz e da sombra é muito poderosa, só tem luz. Só tem luz. É só o que ela ilumina. Por isso que é importante essa ideia de que é antinatural a estrutura egóica de dividir a vida. Mas, diante de um processo espiritual, a gente acaba, não essa percepção de bem e mal, mas nos percebendo desconectados momentaneamente, para depois voltar a uma conexão original. As coisas, do ponto de vista de um processo iniciático, elas exigem de nós um certo refinamento, porque o que às vezes parece ser exatamente o caminho, ele está muito próximo, mas não é exatamente. Então essa ideia que você colocou é uma ideia assim maravilhosa, Cleusa, né? Uma ideia maravilhosa, porque nos auxilia a ver. Imagina o que cria sombra. Agora eu vou dar um exemplo, vou pegar mais um exemplo da ideia de sombra e luz que você deu, que também é simples, mas é muito curioso. Não sei se você sabe, mas nas praias, principalmente do Rio de Janeiro, nós temos várias praias que nós levantamos edifícios grandes, bairros inclusive como Copacabana, em Niterói e Caraí, e ela gera sombra sobre a areia. O que isso gera? Isso gera consequências. Gera uma série de micro-organismos que não eram para sobreviver naquele ambiente, porque era um ambiente de puro sol. Então, o que está se interpondo entre a luz? A necessidade de proteção. Nós, os seres humanos, queremos só para nós a praia. E nós queremos não só a praia, mas sem o vento. Então a gente fecha a janela e a gente quer tudo só para a gente. E o resultado para a humanidade é o quê? Sombra. Então, maravilhosa essa imagem que você colocou, Cleusa. Muito obrigado. O Carlos Souza pergunta: como faço para iniciar meu despertar espiritual e atingir o autoconhecimento? Carlos Souza, muito obrigado pela sua questão. Essa questão ela é fundamental e é importante. Na verdade, o autoconhecimento ele já está presente em você. Você não desperta ele. Ele já está. Ele já é presente o tempo todo. Inclusive porque você fez essa questão, você fez essa pergunta. O fato de você fazer essa pergunta dá a plena convicção que você já está num processo de autoconhecimento. O problema é que, e aí esse é um papel de uma escola espiritual também, né? O problema é que a gente não tem na vida muitos elementos para dizer para a gente o que é esse autoconhecimento, porque a mente também nos ilude. Esse autoconhecimento é exatamente isso, é perceber quem o Carlos é, como ele sente, como ele age, como ele pensa, como que ele percebe as pessoas e como ele divide. Quando isso acontece, e eu garanto que você está vivenciando isso, garanto entre aspas, acredito, né, que pela sua pergunta você está vivenciando isso, você já tem uma consciência espiritual desperta, porque é ela que ilumina essa sua percepção. Eu vou dar uma ideia aqui de uma imagem, eu não vou desenhar hoje no quadro, mas eu vou dar uma ideia de uma imagem. Imagine, e essa imaginação é a mais próxima possível da realidade que a gente pode dar do que vem a ser a iluminação e a iniciação de um processo espiritual. Imaginem que todos os seres humanos, sem exceção, todos, carregam em seu coração uma luz poderosa. Ela não é uma luz fraca. Mas o que torna ela fraca são o conjunto de nuvens que nós construímos e mantemos com os nossos sentimentos e pensamentos. Não o fato de pensarmos ou sentirmos, isso não é um problema. Nós somos estruturados para isso. Mas o fato de pensarmos e sentirmos sempre as mesmas coisas. O que faz com que essa camada de nuvem se torne uma névoa forte, impeça que essa luz ilumine a nossa consciência, que ilumine a situação que nós vivemos. Só que ela não impede que ela ilumine, ela dificulta, ela não fecha totalmente. E aí acontecem situações na nossa vida, às vezes um susto, às vezes um filme, às vezes um livro,
às vezes numa situação particular na vida, alguma coisa que por algum motivo nós paramos. Aconteceu alguma coisa que é o que as pessoas chamam de crise existencial, ou um insight. Alguma coisa para aquele moto automático de pensar, querer e agir. E essa força, essa luz é tão poderosa que nesse momento que existe uma parada, ela ilumina e abre o caminho para a nossa consciência ver a realidade. Se naquele momento, naquele instante, nós tivemos um ato de coragem, de tentar ir a fundo e tentar compreender o que é essa crise existencial, o que é essa percepção inovadora, o que é esse insight, esse processo ele se mantém e se amplifica. Então, esse é o caminhar de um processo espiritual. E aí eu tinha falado que é importante o papel de uma escola espiritual. Uma escola espiritual, ela entra nisso da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ela vai trazer para a gente todo o conhecimento, que a gente chama de uma corrente de fraternidade, de seres humanos que vivenciaram esse processo de iniciação, de iluminação e de iniciação. Então, eu falei de iluminação e iniciação. A iluminação a gente percebe e a iniciação que persegue esse objetivo. Ela vai contar para a gente dessa história, pessoas que vivenciaram isso, que são relatados em livro, e também vai propiciar ao aluno a presença de um campo gerado pelos próprios alunos, que estão honestamente trabalhando na manutenção e ampliação da purificação desses 3 santuários desse triângulo ígneo. E ao criar essas condições, o que nós criamos? O que um grupo de pessoas, por isso que também nos evangelhos diz, onde dois ou três estiverem, lá estarei. Um fogo é criado, uma nova vitalidade é criada indireta. Não é uma ligação direta, é uma ligação indireta. É um campo magnético é um campo de força que vai propiciar aos alunos a transformação da sua consciência até um limite e manter e criar de forma indireta essa vitalidade. Mas o candidato precisa avançar por si próprio no processo de iluminação e iniciação. Então, Carlos, de novo, né? Você já está vivenciando esse processo. É só dar um passo além para dentro de você mesmo. Obrigado pela sua questão. A Gerlane Medina pergunta. Qual o nome, desculpa? Gerlane. Como seria uma pessoa que conseguiu a perfeição? Como ela age? Gerlane, boa questão. Em primeiro lugar, olhando da ótica da nossa palestra, né? Como ela age, você está colocando ela já aqui num dos vértices do triângulo, que é a ação. Muito, muito interessante sua questão, né? Porque eu vou responder ela precisamente, na ação. Ao longo da nossa conversa, se a gente tiver um processo de autoconhecimento muito honesto e sincero, a gente vai perceber que a gente não age, a gente reage. Os nossos condicionamentos, as nossas formas estruturadas de pensar e agir repetidas nos levam a reagir. O que é reagir? Reagir é agredir alguém? Não. Às vezes a gente reage silenciosamente. Fica sentido, fica magoado, fica pensando por que alguém te tratou daquela maneira. Reagir. Uma pessoa que está honestamente em um processo de purificação e atingiu um grau já razoável desse processo de purificação, ele passa a agir. E aí tem uma questão muito interessante. E se você tiver a oportunidade, Gerlane, de dar uma olhada no Evangelho de Buda, no próprio Evangelho de Cristo, você vai perceber o seguinte, e assim, ler isso e olhar isso sem preconceitos e pré-ideias do quem foi o Siddhartha, quem foi Buda e quem foi Jesus. Ler como se você estivesse lendo um livro. Você vai perceber o seguinte, a ideia de bondade que construíram para a gente dessas pessoas, você não consegue identificar. Elas são pessoas que elas vão agir como precisa agir. Então, elas vão, entre aspas, exortar quando for necessário, exortar é como se fossem abrir caminhos, e elas vão ser acolhedoras quando é preciso. O que significa o seguinte, essas pessoas têm liberdade para perceber a realidade e agir e não reagir de acordo com o que aquela realidade apresenta. Mas o desafio dessas pessoas, e é um desafio de todo o processo iniciático, é não ser enganado pela sua própria mente. Ou seja, não criar um conjunto de novos elementos
sobre si próprio. É sempre estar puro, limpo, sem usar os elementos para se defender. Porque os elementos que nos enganam são elementos de defesa. Defesa da nossa imagem, defesa de quem nós somos, e nós sabemos quando a gente está usando isso. Porque nós sentimos em determinados momentos sermos atacados na nossa insegurança, e aí construímos, em primeiro lugar, uma construção sutil, que são pensamentos e sentimentos a respeito de nós mesmos. E com isso nós fazemos o quê? Selecionamos os nossos amigos, que são aqueles que são pessoas iguais a nós, ou que pensam iguais a nós, ou que sentem iguais a nós, ou que concordam sempre conosco, e separamos os inimigos, que são aqueles que desconfiam de nós, que não concordam com nós, ou seja, nós não integramos a vida. Todos os tipos possíveis para que a gente tenha uma humanidade que respeite a individualidade, mas trabalhe em conjunto. Essa é a ideia de uma escola espiritual também. Uma escola espiritual ela não pode ser formada pelo mesmo tipo humano. Ela é formada por tipos humanos diferentes. Por isso que usando de novo a ideia da alquimia, uma escola espiritual é um grande laboratório alquímico, em que nós trocamos olhares entre nós e aprendemos muito com uns aos outros, diferentes de nós e não semelhantes. Muito obrigado pela sua questão, Gerlane. Muito obrigado. O José Wilson Damascena pergunta: a paz, a beleza e o amor possíveis neste mundo são apenas culturais, já que não há real liberdade? José Wilson, boa questão, excelente, e você está se baseando exatamente no que eu falei. Perfeito. Curioso, né? Paz, beleza e amor, de fato, são culturais, sim, você tem toda a razão. Só que são construções, interessante isso, né? São construções de um desejo, e se a gente parar para definir paz, a gente não consegue definir. Se a gente parar para definir beleza, amor, mas se a gente usar só o elemento cultural, nós vamos dizer, por exemplo, na Índia, que a beleza, uma pessoa bela tem um jeito. Na Alemanha, a beleza é de outro jeito. A paz para o indiano é de uma forma, a pureza é outra. Então, existe sim, e é verdade, construções culturais a respeito desses elementos. Só que elas não se sustentam, porque a humanidade é uma só. Seja um indiano, seja um japonês, seja um brasileiro, seja um uruguaio, seja um americano. É preciso haver um conceito único de unidade. Então, quando a gente pensa em paz, pureza, que são palavras, sinceramente e honestamente, abstrações para uma consciência egóica que separa. A gente percebe o seguinte, que no fundo, essas palavras se fundem todas em um elemento único, que é uma vida una, integrada. Essa ideia original, ela produz sim uma vida harmônica que traz esses elementos, que são os elementos que, de forma abstrata, fazem parte da história da humanidade, mas de forma cultural desviam a ideia original e geram até guerra. Só geram guerra, né? É curioso, né? A paz, a beleza, aquilo que a gente falou, elas são razões de guerra. Pelo amor as pessoas matam, pela paz as pessoas matam e pela terceira eu já esqueci. Mas obrigado pela sua questão, José Wilson. Vamos fazer mais duas questões e vamos encerrar, que são 8h44. Ricardo Marçal pergunta: Ricardo. Quando através do autoconhecimento despertamos, nossas tendências egocêntricas são testadas ou são eliminadas por definitivo? Essa questão é bem interessante. Ricardo, vou pedir para o Tiago repetir. Tiago, por favor, repete. Quando através do autoconhecimento despertamos, nossas tendências egocêntricas são de certa forma testadas ou são eliminadas por definitivo? Então, quando atingimos o autoconhecimento, na verdade, da forma como você colocou, Ricardo, parece que são pontos. Autoconhecimento, logo, na verdade, esse processo, como eu acabei de me referir, é um processo. Então, o autoconhecimento, ao mesmo tempo, vai revelando não as nossas tendências egocêntricas, ele vai revelando essa estrutura egocêntrica da nossa
a gente pode dizer, né, da forma como a nossa mente utiliza a sua vitalidade, né? Ela perde sua vitalidade nessa estrutura egocêntrica. E as experiências, como que se dá isso aí de uma forma didática? Existem outras formas possíveis, mas uma forma didática. Imagina que com o autoconhecimento a gente começa a perceber aquilo que nós repetimos sistematicamente e dividimos. Perceber um elemento. Então, tem vários elementos, né, na nossa personalidade. Pode ter um elemento ligado à ansiedade, outros elementos ligados a medo, outros elementos ligados à tendência à busca de poder, outros elementos ligados a outros aspectos. Esses elementos vão se revelando à nossa consciência no processo de autoconhecimento. Então, ele não se revela uma vez só. Se existe uma pureza, e essa palavra é muito importante para a gente, o autoconhecimento é muito puro, ela vai se revelar como espirais. Então, é como se as experiências elas se elevassem, e até que nessa espiral sumisse aquele elemento. E depois outro elemento e outro elemento. Só que não é linear dessa maneira. Um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Senão nós precisaríamos, no mínimo, de 500 anos de vida. Não dá. A gente tem, no máximo, aí 70 anos de uma vida plena, se a gente pensar numa consciência completa da nossa vida. Na média, nem sei se mais ou menos, mas considerando na média da sociedade global, mais ou menos isso. Então, é preciso potencializar esse processo de autoconhecimento espiralado das experiências. Essa potencialização ela se dá quando a gente está desperto, quando a gente está atento. E, sem querer fazer proselitismo, proselitismo é propaganda religiosa, né? Sem querer fazer proselitismo, mas as escolas espirituais elas formam um caldo alquímico e elas criam, e aí a ideia do alquimista é exatamente isso mesmo, é um fogo, né, que acende e aumenta, catalisa do ponto de vista das reações químicas, que esses processos se deem mais acelerados. Então esses processos de autoconhecimento associados a experiências espiraladas, eles aumentam a intensidade e velocidade e se resolvem de forma mais rápida. Mas eu vou pedir de novo para responder para o Tiago ler, para ver se eu atendi plenamente a sua pergunta, porque tinha mais um elemento que agora me fugiu. Quando, através do autoconhecimento, despertamos, nossas tendências egocêntricas são testadas ou são eliminadas? Então, aí é a última, né? Quando despertamos. Então, a ideia de despertar não é um ponto. É um processo que vai sendo realizado. E as nossas tendências egocêntricas são eliminadas ou são? São eliminadas ou são testadas? Testadas, Na verdade, os dois ao mesmo tempo, né? Nós, nessas espirais, a gente testa e pode vencer ou não. Ou seja, ela vai ser eliminada se nesse processo de espiralar a gente vence ou não. Se a gente não vencer, o processo de espiral, ele é achatado igual aqueles copinhos de criança que a gente levanta assim, bebe água e depois ele volta e se torna uma experiência repetitiva. Se a gente se percebe vivendo a mesma experiência repetitiva, a gente não está sendo nem testado nada, a gente não está vivendo a vida como deve ser. Então é preciso espiralar esse copinho aqui de experiências. Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Agora vamos à nossa última pergunta. O hermetismo na vida prática pode ser uma realização pessoal no plano físico? Pergunta Alexandro Rodrigues. Alexandro, o hermetismo pode ser? O hermetismo na vida prática pode ser uma realização pessoal nesse plano físico? Claro. A ideia, só para quem não sabe, não sei se é exatamente isso que o Alessandro quis colocar, mas de uma maneira até filosófica, as escolas espirituais elas podem ser vistas como dualistas ou herméticas. E a ideia de hermetismo é curiosa porque ela se tornou uma ideia como algo fechado, né? E, na verdade, a ideia de hermetismo, e aí eu estou supondo que é isso que você está querendo dizer, Alessandro, é uma ideia de uma integração. Enquanto o dualismo ele vai dizer que o mundo é mau e enfim, existe um outro mundo melhor, o hermetismo ele vai incorporar isso e trabalhar num processo de transformação. Tudo receber, tudo renovar, assim tudo transformar, que é das questões fundamentais da tábua esmeraldina lá do hermetismo. Então, claro que faz parte da ideia original do ser humano ele ter essa capacidade de viver como um ser pleno, que respire, receba e transforma toda a energia e vitalidade da vida. Essa é a ideia original. Então, sim,
mantida a individualidade, é possível fazer isso. Para você ter ideia, o Alexandre, a ideia original da cruz, ela traz isso também. É uma vida que ela está integrada, né? Mas com uma certa individualidade ainda. Então, você tem um plano horizontal e um vertical, que permite com que essas duas dimensões, a individualidade e a integralidade, a vida inteira, sem desconexão, sem ruptura, sem interrupção, ela se dê de forma plena. Então, sim, é possível. Se tiver mais uma pergunta, Tiago, a gente faz mais uma e encerra. Tem uma pergunta que veio do site da escola. Tá. Andréia Roth. Andréia. O autoconhecimento se dá apenas pela consciência, a plena atenção? E como se consegue essa consciência? Andréia, então, por paradoxal que seja, o autoconhecimento ele já é uma realidade para você. O que vai fazer é o seguinte, vou usar uma imagem aqui que a gente já usou ao longo da apresentação, mas imagina que nós estamos numa caverna e a sua consciência está plena. É como se a gente tivesse aquela lâmpadazinha dentro de uma caverna escura. Imagina que essa lâmpada se apagou e a gente não consegue ver a realidade. Quando nós estamos diante disso, nós não estamos questionando muito a vida, a gente está vivendo automaticamente, dando topada, batendo a cabeça nessa caverna escura. Quando a nossa consciência está atenta, sem forçar, isso que é curioso, né? Sem ser uma atividade de uma forçação de barra, é como se essa luzinha direcionasse a nossa atenção. Mas essa luzinha, ela na verdade é um reflexo de uma luz, que a gente chama de um princípio universal, que é um espelho que ilumina a nossa consciência. Então existe uma conexão, que a gente chama também aqui na escola de cabeça e coração, que vai permitir não que o autoconhecimento se manifeste, porque ele já está manifesto, por contradição, mas que ele crie condição de se ampliar num processo de aprofundamento da sua percepção da realidade. Se fosse só uma vez, e a gente tem sempre, seria só um insight, uma iluminação. E essa iluminação, a gente recebe ela em vários momentos da vida. Às vezes, até numa situação da nossa vida que muda um padrão. A gente muda de cidade, né? E aquele mudar de cidade já faz com que a gente tente entender a vida. Isso gera uma questão existencial. Você tentar entender o teu padrão. Você muda de emprego, você muda de relacionamento. Coisas assim que parecem coisas comuns na vida, nos tiram da zona do conforto e inevitavelmente nos obrigam a entrar num processo de nova aprendizagem. Nesse momento, a nossa consciência ela ganha a possibilidade, a partir dessa iluminação, de avançar diante de si próprio. O que acontece em geral é que esse avançar diante de si próprio, e aí é o grande drama humano, ele é apagado. Ele é apagado por quê? Pelo medo, né? O medo do novo, o medo da autodescoberta. E aí o medo, essa sim é uma coraça muito forte que impede que essa percepção da realidade se manifeste. Então, de fato, o autoconhecimento ele é um elemento já presente, mas o que vai fazer a grande diferença é se do autoconhecimento nós vamos vencendo o desapego. Não sei se tem alguma questão que... então, a gente... Aqui são 8h54, a gente tinha um horário aí para até as 9 horas. Vamos encerrar aqui esse horário, agradecer a todos vocês que nos assistiram tanto no YouTube como no Facebook e desejar uma boa noite a todos. Um grande abraço.